Olá, alunos do primeiro ano F, professora Nájila Costa, para mais uma aula de língua portuguesa, tudo bem? Espero encontrá-los com saúde, Antes de iniciar nossa aula, pedir a vocês que se inscrevam no canal da escola, principalmente os alunos de primeiro ano que estão chegando à nossa escola, ao JAF Conecta, Deixem lá seu joinha, assistam as videoaulas, E bom aprendizado a todos, tá certo? Na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos falar sobre a língua e seus conceitos, na parte de gramática, que é tão importante na nossa vida, nossa língua portuguesa. E na literatura vamos falar sobre as funções da linguagem. Na aula anterior, nós já estudamos o que é literatura. Hoje vamos ver as funções, para que serve, porque elas existem. Então, nós temos aí os nossos conceitos de língua, A língua nossa que a gente fala, E nós falamos através de letras, de palavras, nós temos aí no nosso cérebro, As palavras e no mundo como um todo. Então, a gente usa dessas palavras para utilização da fala, da interação com o outro. Então, vamos para os conceitos básicos, Pessoal, a língua é um elemento linguístico representativo e utilizado por membros de uma mesma comunidade. Nós temos a língua portuguesa, todo mundo que fala português há esse entendimento, há essa conversa. Se eu falo português e o meu colega fala inglês, não vai haver essa comunicação, porque são línguas diferentes, ok? Então, o signo, pessoal, o signo linguístico é um elemento representativo com dois aspectos, um significante e um significado. E o que é o significante? Ele está associado ao som de uma palavra que você escuta, como por exemplo, árvore. Ao escutá-la, o seu cérebro identifica o som e a lembrança dela está presente em sua memória. Então, essa associação do que você escuta com a imagem que você traz na sua cabeça. É uma lembrança, uma verdadeira imagem sonora armazenada em seu cérebro, tá certo? Muito fácil, Professor, e o significado, Ao ouvir essa palavra, você logo pensa num vegetal lenhoso, cujo caule, chamado de tronco, só se ramifica bem acima do nível do solo. Você não vai ter a ideia de uma árvore dentro de uma água, Existem até aquelas que vivem na água, mas a árvore frondosa, com caule, com tronco, ela sempre fica no solo, tá certo? Então, esse conceito não se refere a um vegetal particular, mas engloba uma ampla gama de vegetais, O significado da árvore também se encontra armazenado no seu cérebro. Quando você escuta a palavra casa, um exemplo, você já faz a ideia de o que é uma casa. O seu cérebro já faz essa leitura. Muito fácil. Nós temos aqui a linguagem, Nós falamos de língua e agora nós estamos falando de linguagem. Nós temos várias definições para a linguagem, pessoal. A primeira é a maneira de exprimir-se própria de um povo, de uma área geográfica, linguajar, falar, fala, dialeto, A linguagem nordestina, é a nossa. A outra definição é a maneira de expressar-se própria de um grupo social, profissional ou disciplinar. Linguagem científica, linguagem jurídica, E aí nós temos a linguagem científica dos cientistas, a jurídica, das pessoas da área da juiz, o desembargador, o advogado, E nós temos a linguagem médica. Então, cada grupo de profissionais tem a sua linguagem específica. Nós também temos, ainda como definição, o conjunto de símbolos, palavras e regras usadas na construção de sentenças que expressam e processam instruções para computadores, Essa linguagem também é essa linguagem da internet. E por último, nós temos a linguagem, sistema formal de símbolos estabelecidos em função de axiomas, regras e leis que estruturam o enunciado, Então, a linguagem é o que se fala daquele grupo de pessoas, E o processo de comunicação, como é que ele se dá? Se eu tenho uma língua, eu tenho uma linguagem. Como é que se dá? Isso aqui é interessante, pessoal. As mensagens produzidas para comunicar com o mundo que nos rodeia contêm determinadas intenções comunicativas. E aí, assim, a intenção comunicativa é aquilo que se quer atingir com essa comunicação. E nós temos essas funções, estão relacionadas com fatores de processo geral,
da comunicação. Nós temos numa fala, numa comunicação, nós temos o locutor, é aquele que emite uma mensagem, e nós temos o interlocutor, que é aquele que a mensagem é dirigida. Nesse momento, nessa nossa aula, eu estou sendo locutora, né? Eu estou falando, emitindo a mensagem, e vocês, alunos, estão sendo os interlocutores. É a mensagem, a minha aula está sendo dirigida a vocês, né? Bem fácil. Nós temos também o referente, aquilo que é objeto do discurso, aquilo a que o locutor se refere, né? Eu estou falando de quê? Do processo de comunicação, então esse será o referente, é o assunto, né? Nós temos o código, que é o sistema de signos partilhado pelo locutor e o interlocutor. O código é a nossa fala, né? O que eu estou falando e vocês estão entendendo. O canal é a voz, né? Pode ser escrito, eu estou usando os dois, estou falando, mas eu estou também apresentando o escrito. E o contato, que é a conexão entre o locutor e o interlocutor. Nosso contato ele está sendo virtual. Então, resumindo, pessoal, né, de tudo que a gente já ouviu, nós temos os elementos da comunicação e funções da linguagem. Nós temos o emissor, que sou eu. Nós temos o receptor, que são vocês. Nós temos o canal, né, que é esse meio virtual. E nós temos a mensagem, que é o que eu estou transmitindo a vocês, né, neste momento. Ok? Bem fácil. Vamos para o nosso segundo momento da nossa aula, né, as funções da literatura. Vocês, alunos de primeiro ano, vê esse conteúdo a partir do ensino médio. Na aula anterior, nós definimos o que é literatura, né, e hoje vamos ver as funções, né, quais são as funções, para que é que serve, por que é que elas existem. Pessoal, a literatura, ela tem várias funções. Nós temos a função de, ela tem a função de provocar emoção, né? As palavras, de acordo com como elas são ordenadas, seja numa música, numa poema, numa poesia, ela provoca essa emoção. O escapismo, que é a fuga da realidade, né? Aquele momento difícil, você vai escrever para poder fugir dessa realidade. A arte pela arte, que é apreciar o belo. Nós temos a crítica social, né? Através da literatura se faz essa crítica à sociedade. Nós temos a função lúdica, né? O divertimento, ler. O sinfronismo, que é a simpatia despertada pela emoção, né? A literatura tem essa função de despertar essa emoção nas pessoas. E uma das características mais importantes da literatura é que ela é circular, né? Ela não é estagnada, ela muda, ela acontece de acordo com a necessidade do tempo. E aí nós temos, pessoal, algumas funções, né? A primeira função delas é a arte da palavra, né? A literatura como arte da palavra. Nessa função, ela é carregada de significados, né? Por isso que é literatura, porque a palavra ganha, né, vários sentidos, não é um sentido de uma palavra única, real. Então, a distinção entre literatura e demais artes vai operar-se nos seus elementos intrínsecos, a matéria e a forma do verbo, né? Então, eles vão ganhar novos significados, vão ganhar novos sentidos. E a literatura é ficção, é a recriação de uma realidade através de palavras, né? A realidade, por mais difícil que ela seja, né, os autores conseguem recriar essa realidade através de palavras, dando sentido, dando sentimento, dando vida. Também temos a literatura como recriação da realidade, que é o que ele falou anteriormente. E aí nós temos, pessoal, para essa recriação, dois sentidos, duas diferenças essenciais, que é a palavra no sentido real, que é no sentido denotativo, né, a denotação, e a palavra no sentido conotativo. Vários outros sentidos que você pode dar a essa palavra. E nós temos aí esse paralelo. Por exemplo, palavra com significação restrita, com palavra único sentido. Isso na realidade normal. Na literatura, essa palavra, ela ganha um significado amplo. Ela é recriada pelo contexto. A partir do contexto, ela ganha sentidos diferentes. Essa é a função da literatura. É tratar essa palavra, é trabalhar de outras formas. Palavra com sentido comum, aquele encontrado no dicionário. Caso você procurar no dicionário, é um habitat, um lugar onde a gente mora. Se você for procurar transferir esse sentido para a literatura, ela ganha novos sentidos, que carregam valores sociais, afetivos, ideológicos, dentre outros.
Palavra utilizada de modo objetivo, né? O único objetivo da palavra é esse sentido. Para a literatura, não, ela é utilizada de forma criativa, de forma artística. Por isso que elas mexem, né, com as nossas emoções. E na palavra com sentido real, exata e precisa, na literatura é a linguagem expressiva rica em sentidos, né? A gente vê que a música, ela nos faz chorar, ela nos faz relembrar de alguém, ela nos causa tristeza, nos causa alegria. É esse saudosismo, por quê? Porque a palavra, ela é carregada de sentimentos diferentes, de sentidos diferentes. Também temos a literatura como prazer, né? A arte cumpre o papel de proporcionar prazer. A literatura, jogando com as palavras, ritmos, sons e imagens e conduzindo o leitor a mundos imaginários. Causa prazer aos sentidos e à sensibilidade do homem. Mexe com essa sensibilidade, mexe com o sentimento, né? Porque esse é o poder da literatura, de nos transportar para mundos melhores, para vidas melhores, para outros sentidos da palavra, né? Sentido de sonho, de desejo. Nós temos aqui também, pessoal, finalizando, né, a literatura como experiência. É interessante. Nós temos a literatura, a prática de leitura literária em 3 situações diferentes. A primeira, ela é essencial nas séries iniciais, tem boa receptividade entre as crianças, né? Quando a gente vê as crianças contando as histórias infantis, já se trabalha a literatura. Já na prática de leitura literária está restrita aos contos de fada? Será, pessoal, que a literatura só se restringe a esses contos de fadas lidos para crianças? Com certeza não. A prática de leitura literária, ela pressupõe leitura de literatura, de autores de renome e de boa qualidade, né, que interage com contos modernos. Nós temos os romances, os poemas, as poesias, que já existiam e que renascem e renascem a cada dia, né, de acordo com a dinâmica da vida e a dinâmica de mudança do mundo. Então, finalizamos, né, a nossa aula de português, revisando aí 2 conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, que estejam bem fazendo as atividades, tá certo? Então, finalizamos com essa frase para vocês. Um amigo para sempre é aquele que nunca sai do seu lado durante uma luta, mesmo quando ele sabe que não é possível vencer. Nem sempre nós vencemos, mas precisamos batalhar. Precisamos ter apoio um do outro. Então, tudo de bom, forte abraço, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.